Graça e paz, todos e todas. Estamos aqui para estudar juntos a lição número 4 da lição Raízes da Nossa Fé. E a lição número 4 fala sobre a cruz, poder de Deus. É muito gostoso falar sobre a cruz. A cruz é um símbolo importante, muito importante para nós como cristãos, que às vezes não é muito considerado, às vezes ela se torna um amuleto, as pessoas carregam, como eu carrego a cruz, mas não é um amuleto, é um símbolo da minha fé. E é bem importante a gente pensar sobre o que significa para mim esse símbolo. O que a cruz significa para você? O que a cruz faz você pensar? Quando você chega na igreja, vê a cruz e a chama no altar, o que é que você pensa? Ou você nunca presta atenção que ela está lá? A cruz ela é um símbolo extremamente importante para nós cristãos, porque ela lembra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e lembra também que Cristo não está lá pregado mais, que Ele ressuscitou. E isso é poder de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos ler alguns textos que falam sobre a cruz nesse tempo que nós estamos tendo aqui. 1 Coríntios 1, 18 a 25 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A prática da crucificação era bem comum entre o povo persa e também se espalhou pelo mundo na época do helenismo e durante o Império Romano. Era muito comum a prática da crucificação. Ela se tornou um meio usado para punir rebeldes e escravos fugitivos. Então, as pessoas que se rebelavam contra o império ou eram escravos fugitivos eram condenados a morrer em morte de cruz. Cidadãos romanos raramente eram crucificados. Tal morte humilhante espalhava medo e impunha obediência pelo terror. Nesse estudo, consideraremos a cruz como símbolo cristão, destacando seus principais significados. Então, ela era, na época de Jesus, um instrumento de punição para aqueles que realmente eram rebeldes ao Império Romano, ou então aqueles que eram escravos fugitivos. Parte do conteúdo da pregação dos primeiros cristãos e cristãs é a confissão de que Jesus fora pendurado no madeiro. Atos 5, verso 30 diz assim: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Atos 10, 39 diz assim: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Ou seja, que Jesus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, para o povo de Deus, a palavra da cruz era escândalo. Tipo assim, como assim Jesus é filho de Deus e morre numa cruz? Isso é totalmente incoerente, porque a cruz era símbolo de maldição, símbolo de pecado, símbolo de erro, e as pessoas eram mortas ali. Como assim o Filho de Deus ia ser morto ali? Então isso é loucura, segundo o apóstolo Paulo. A palavra da cruz, ela é loucura.
Loucura no sentido de que é um total contrassenso, contraria todas as aparências. Parece tolice dizer que Deus oferece salvação através da cruz de Cristo e não através da linguagem da sabedoria, então é loucura. Escândalo para algumas coisas, loucura para outras. Imagine o povo judeu piedoso aceitar que o Messias foi crucificado e que ele é o próprio Deus Yahvé. Realmente era um contrassenso muito difícil de aceitar essa loucura da pregação dizendo nós seguimos a Cristo crucificado. Em sua sabedoria, o mundo não conheceu Deus. Não foi por simples deficiência, mas sim por rejeição consciente do conhecimento. Foi uma tentativa do mundo de criar a sua própria sabedoria. Então, 2 Coríntios 5,19 que nós vimos, diz assim que Deus, ele tomou parte dele, tomou a frente e reconciliou-se com o mundo, e ele tomou essa iniciativa. Ele enviou o seu filho para morrer no madeiro, morrer na cruz, para nos reconciliar com o mundo. Ele decidiu escolher um novo meio de salvação em favor do mundo. O acesso a ele, porém, está vinculado exclusivamente à fé. A loucura da palavra da cruz evidencia o juízo de Deus sobre a sabedoria do mundo. É muito interessante isso, né? Que Deus usa as coisas loucas mesmo. Porque a cruz era símbolo de maldição, de dor, de sofrimento. E Deus então envia seu filho, que é filho de Deus e que é Deus, para morrer na cruz. Enquanto algumas pessoas pedem sinais e outras buscam sabedoria, a igreja deve pregar Cristo crucificado. A gente vê muito pouco hoje a pregação de Cristo e a respeito da cruz. Ninguém quer saber muito de cruz. As pessoas querem saber de vitórias, de ganhar coisas, mas a cruz, a palavra da pregação é sobre a cruz. Então, vamos lá. O significado, então, da cruz em 1 Coríntios, que a gente já leu, está diretamente ligado a duas interpretações principais que o Novo Testamento dá à morte de Jesus. O que o Novo Testamento, então, fala sobre a morte de Jesus na cruz? Primeiro, foi um sacrifício expiatório. No Antigo Testamento, as pessoas matavam um cordeiro e colocavam a mão sobre ele. A ideia é que a pessoa colocaria todos os seus pecados naquele cordeiro, e com a morte dele, você teria expiação pelos pecados. Então, assim, aquela morte cobria os nossos pecados. A palavra expiação quer dizer cobrir. Então, assim, você acabou, você cobriu os seus pecados com aquela morte. Isso no Antigo Testamento. Então, assim, um animal era sacrificado, sangue inocente era derramado, tinha todas as especificações desse animal. Ele devia ser macho de menos de 1 ano, tinha que ser o primeiro da ninhada, então tinha várias especificações. Ele derramaria então sangue inocente a favor de outros, Levítico 16. Na Nova Aliança, Cristo toma o lugar desse animal, desse cordeiro. Derramou seu sangue, que também foi inocente, porque Jesus morreu sem pecado, em favor de toda pessoa culpada. Então, assim, Jesus morreu por quem? Por todos aqueles que são culpados de pecados, de erros, de tudo aquilo. Então, Jesus morreu por essas pessoas, ou seja, por mim, por você e de todo mundo que tem a culpa. Na Nova Aliança, Cristo derramou seu sangue inocente em favor de toda pessoa culpada. Foi sacrifício vicário. O que é um sacrifício vicário? Vicário é quando alguém se coloca no lugar de outra, ou seja, Jesus se colocou no meu lugar. A culpa era minha, a culpa era sua, a culpa era minha. A culpa é minha e Jesus então toma o meu lugar, sofre por mim, morre por mim, para que eu não morra, para que eu seja livre. Então a cruz é sinal de libertação. Quando nós passamos pela cruz, quando nós aceitamos o sacrifício da cruz, quando nós entendemos a cruz, nós entendemos que pela cruz eu sou livre dos meus pecados e das minhas culpas, porque Jesus tomou o meu lugar e se sacrificou por mim e por você.
Hebreus 10, 1 a 18 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A lei no sentido de Antigo Testamento, os 5 primeiros livros que fala da lei, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os seus sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros, bodes, carneiros tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, e deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, pelo cumprimento dessa vontade. Ou seja, Jesus está dizendo, o livro de Hebreus está dizendo que Jesus é o cumprimento disso. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, Jesus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, Jesus já fez o único e suficiente sacrifício. Através de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Libertação total. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Jesus é suficiente, o sacrifício de Jesus ele é suficiente. Você não precisa ficar fazendo sacrifícios diariamente para obter perdão de pecados. O sacrifício de Jesus ele é suficiente e ele foi feito uma vez só pelos nossos pecados. Vamos continuar aqui. Ele se fez então sacrifício por nós. A cruz guarda os seguintes significados principais. Então, a palavra de Deus, ela ilumina a nossa vida. 2 Coríntios 5, 18 a 21, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos entender isso. Quando Adão e Eva desobedeceram, eles foram colocados para fora do paraíso. E aí começou na questão lá Deus já sacrificou um cordeiro para cobrir Adão e Eva, cobrir os seus pecados. Lembra? Foi feito pele, pegou a pele e cobriu. A ideia do cobrir vem daí. Então foi instituído nas leis que Moisés escreveu, então, que você faria o sacrifício, né, de um animal
para a remissão dos seus pecados. Então, e aí tem o sacrifício vicário, que é quando o animal morre pelo seu pecado. Jesus, então, na nova aliança, ele vem e morre por nós. E qual a ideia da reconciliação? No altar do sumo sacerdote, no Santo dos Santos, existia um véu, que era a separação entre Deus e o homem, porque desde Adão e Eva, nunca mais o homem teve essa entrada direta, que podia entrar no Santo dos Santos, entrar na presença de Deus, enfim. E tinha então no templo um véu que separava aonde Deus estava com a sua presença. Só entrava ali o sumo sacerdote uma vez por ano, com uma corda amarrada na cintura. E quando ele entrava, ele não podia cometer pecado algum, senão ele morria ali, porque ele estava na presença de Deus. E aí, se ele não voltasse, os outros sacerdotes puxavam essa corda, tiravam ele lá de dentro, justamente porque corriam o risco de morrer também se estivessem em pecado. Quando Jesus morre, esse véu rasga de cima para baixo, ou seja, Deus, naquele momento, ele está dizendo para a humanidade: eu dei o meu Filho único para morrer pelos seus pecados e pelas suas culpas. Vocês estão livres do seu pecado e agora podem voltar a ter comunhão comigo todos os dias. Lembra que em Gênesis, Deus, todo dia no final da tarde, na viração do dia, como diz a palavra, ele vinha conversar com Adão e Eva, ele vinha conversar com o homem. Ele tinha essa intimidade, essa conversa, bem bate-papo de amigo, assim, com o homem. Mas quando o homem foi colocado para fora, ele perdeu isso. Nós perdemos a oportunidade, perdemos o privilégio de ter esse contato todos os dias com Deus. Na morte de Jesus, nós voltamos a ter esse privilégio, através de Jesus Cristo, o nosso único sumo sacerdote. Nós entramos na presença de Deus através de Jesus. Nós oramos através do nome de Jesus, que nos falou que podíamos usar o nome dele. Em nome de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da cruz, nós temos esse privilégio dessa reconciliação. Nós de novo podemos conversar com Deus todos os dias, ter intimidade com Ele e então entrarmos no Santo dos Santos, na presença de Deus. João 3, 14 e 15 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Esse é uma lembrança de Números 21, 4 a 9, quando as pessoas, depois que eles partiram do Mar Vermelho e tal, quando eles estavam contornando a terra do Edom, o povo começou a reclamar que não tinha pão, não tinha água, que eles não estavam gostando da comida miserável, que era o maná e tal. Eles começaram a reclamar, e por causa dessa reclamação começou a aparecer serpentes. O texto fala que o Senhor enviou essas serpentes. E para quê? Para morder o povo. E muitos daqueles que estavam reclamando, ou de que não estavam, muitos do povo morreram. E o povo então foi pedindo perdão para Moisés, disseram assim: Moisés, nós pecamos e falamos contra o Senhor, nós reclamamos, e agora faz alguma coisa pela gente. E Moisés então disse: faça uma serpente, porque era a serpente que estava mordendo, coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido olha para essa serpente e vai viver. Essa figura então, né, o João traz ela de volta, dizendo assim, que você foi mordido pelo pecado, você é um ser humano, você tem culpa e pecado. Então, quando você olha para Jesus no madeiro, olha para a cruz, você tem oportunidade de sarar e viver a vida eterna, ter nova vida. Da mesmo jeito que as pessoas foram curadas olhando para aquela serpente de bronze e permanecia vivo, nós podemos olhar para Jesus na cruz e entender que ele fez o sacrifício por nós e permanecermos vivos eternamente. Esse então é o segundo significado da cruz que a gente tem no Novo Testamento. A terceira
ele estabelece pontes. Efésios 2, 13 a 16. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós nos aproximamos de Cristo. Lembra que eu falei da reconciliação? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Jesus era Deus e era homem. E ele reconciliou na cruz esses dois. Ele carregou em seu corpo o pecado, a culpa, e também ele é Deus. Então ele reconciliou os dois na cruz. Quando ele morre nos pecados e quando ele ressuscita e vai e assume e senta à direita de Deus, ele venceu a morte, venceu a separação e reconciliou. Aquela separação que existia, quando o texto fala que ele venceu a morte é como separação de Deus. Existia uma separação e na cruz Jesus juntou e reconciliou. Que coisa tremenda você imaginar isso, que Jesus, ele reconciliou em si mesmo Deus e o homem, porque ele era Deus e ele era um ser humano. E na cruz, quando ele morre para as culpas, para os pecados, ele faz essa reconciliação, ele entrega a sua vida para fazer essa reconciliação. Que coisa mais tremenda que a gente pensar nisso. Hebreus 10, 11 a 14 diz: dias após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Mas quando acaba de oferecer, o único, você tem novamente oferecer. Mas quando Jesus morreu, Hebreus fala que não precisa mais. Então a cruz é um altar de sacrifício, onde Jesus morreu e morreu uma vez só. Acabou e é para sempre. Ela também é sinal de que Jesus Cristo levou todos os nossos pecados. 1 Pedro 2, 21 a 24 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Pela cruz nós somos curados. Pela cruz nós somos salvos. E é essa mensagem da cruz: nós somos perdoados e perdoadas. Estamos livres do pecado, livres da culpa. Sua mensagem nos convida a seguir o Salvador. Marcos 8,34 diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tome a sua cruz no sentido de passe pela cruz, seja liberto pela cruz, seja salvo pela cruz. A cruz é o sacrifício, a cruz ela é o altar de Deus. A gente precisa passar por esse altar para sermos totalmente livres para seguir Jesus. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito e que contava as escrituras. Esse é o texto que Jesus usa para conversar com os discípulos no caminho de Emaús. E ele começa a lembrar. Lembra que está escrito no Antigo Testamento que era necessário que o Filho de Deus morresse no madeiro, morresse na cruz, para que os seus pecados fossem salvos. Por que então as igrejas não usam muito o símbolo da cruz? Porque a cruz não está muito nas igrejas. No Império Português, né, aqui no Brasil, quando os missionários vieram para cá, e aí eles eram proibidos de reunir-se publicamente, e os locais de culto, era um convênio, um acordo com a política do Brasil, os locais de culto não podiam ter
templo, né? Não podiam ter características externas de templo, ou seja, não podia ter sino, não podia ter placas, cruzes. Então as cruzes foram abolidas para que não tivesse esse aspecto que pareciam então com os católicos. Era uma coisa do Império Português no Brasil. Predominou nas igrejas o espírito anticatólico, isso é tudo que se lembrava do catolicismo, eram terminantemente proibido entre os protestantes. Por isso, por essa razão, a gente não tem muitas cruzes. Na nossa igreja tem a cruz de chama, mas não é muito comum ter a cruz por causa dessa história lá de trás que a gente acabou recarregando como cultura. Não usamos a cruz como amuleto, né? Não, eu tenho no peito uma cruz, então isso me protege. Não, a cruz é um símbolo que ela está vazia, porque o meu Jesus ressuscitou, um símbolo de que eu sou salvo e eu vou viver eternamente, porque Jesus morreu por mim, porque Deus deu o seu único filho para morrer por mim, por causa do sacrifício expiatório, né? Jesus morreu para me tirar o pecado e a culpa, por causa do sacrifício vicário. O que é o sacrifício vicário? Lembra lá? Jesus tomou o nosso lugar, ele tomou o meu lugar, o seu lugar, ele morreu por nós. A cruz não é enfeite de decoração, ela é o sinal mais visível que existe do amor de Deus por mim e por você, pela criação, e ao mesmo tempo a mais clara confissão de fé nossa. Ao fixarmos a cruz no lugar de destaque em nossas igrejas, estamos testemunhando que nossa fé se firma e fortalece no Cristo crucificado, e o mesmo que foi ressuscitado dentre os mortos e está no meio de nós. Da cruz vazia não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão da cruz. Deus escolheu o que era mais fraco, frágil, desprezível, para revelar todo o seu amor por mim e por você, e para salvar aquele que busca a Ele. Isso quer dizer que ninguém pode se orgulhar da presença de Deus. 1 Coríntios 1:29, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a fim de que ninguém se vanglorie diante deles. Veja bem, isso não é nosso, não foi nós que fizemos. Eu não sou salvo porque eu fiz um sacrifício, porque eu sou boazinha, porque eu cumpro a lei, por nada disso. A minha salvação vem do Cristo crucificado. A minha salvação vem por causa do sacrifício de Jesus por mim sempre. Então não existe nenhuma glória minha, existe glória para Jesus. A cruz é símbolo da nossa redenção. Nela Jesus deu a vida por nós. Lembrem-se então, a cruz não é um amuleto de superstição. Eu seguro a cruz para mim não ter problema. Ela é um símbolo que mostra o poder de Deus pelas nossas vidas, que mostra o amor de Deus, acima de tudo o amor de Deus por nós, que deu seu único filho para morrer por nós. Ela simboliza o amor de Jesus de entregar sua vida por nós, e ela simboliza que ela está vazia porque Jesus ressuscitou e ele está vivo e no meio de nós. Jesus tomou o nosso lugar, sacrifício vicário. Jesus, ele fez o sacrifício expiatório. Ele morreu para tirar todo o nosso pecado e nossa culpa. Como símbolo, a cruz aponta para algo maior. Representa o evento único realizado por Deus em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo, a grande salvação do ser humano e de toda a criação. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando você olhe para a cruz, quando você veja uma cruz, você se lembre de tudo isso, que você se lembre que Jesus morreu por você, que Deus ama você de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por você, que você nunca possa esquecer desse sacrifício abençoado, que Jesus morreu para tomar o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor por isso, que você receba essa palavra, essa pregação, receba essa palavra linda da cruz e que você seja abençoado por ela, em nome de Jesus. Deus, eu coloco a Ti a vida de cada pessoa que vai ouvir e assistir e participar dessa escola dominical e de receber esse estudo, em nome de Jesus. Pai, que essas pessoas possam entender o significado da cruz, o significado do seu amor por cada vida, acima de tudo, Senhor, o seu amor por nós. O Senhor enviou o seu Filho único para morrer por minha causa, por causa de cada um que está ouvindo e participando e todo mundo. Em nome de Jesus, o Senhor fez esse sacrifício por todos aqueles que são culpados
E todos nós somos culpados, todos pecamos e carecemos da graça, da glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos sobre a cruz. Ensina-nos, ó Pai, que precisamos passar por esse altar que é a cruz e deixar lá todos os nossos pecados e receber essa reconciliação que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Jesus nos reconciliou, Deus e homem, Pai, e Ele nos reconcilia contigo e nós podemos chegar no Santo dos Santos e receber de Ti a graça, o amor e a bênção por causa da cruz. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigada, Deus, pelo Seu sacrifício de enviar Seu Filho. Muito obrigada, Jesus, por ter dado a Sua própria vida. Muito obrigada, Espírito Santo, pelo poder emanado da cruz que nos salva, o poder que ressuscitou Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada e que a graça de Deus, que o amor de Deus esteja com você. Amém? Deus te abençoe.